Olá, gente, estamos chegando, terça-feira, dia do seu direito aqui no Falando Nisso, né? Semana aí que muita gente está se preparando para o carnaval, muita gente se preparando para viajar e a gente está juntinho aqui para aprender, para trocar informações, trocar ideia no dia do seu direito. E quando a gente fala aprender, muitas vezes a gente tem que aprender, a fechar a boca. Só entende o valor do silêncio quem tem necessidade de calar para não ferir alguém. Quando você tem muito o que falar, se você está com vontade de desabafar com alguém, cobrar alguma coisa de alguém, então quando você tem muito o que falar, é melhor você não dizer nada, nada. Para e silencia, para você não correr o risco de se arrepender do que disse. Muitas vezes numa briga, numa discussão, seja ela qual for, de trabalho, de relacionamento, com os filhos, a gente desembesta a falar e depois se arrepende. Então, muitas vezes o silêncio é a nossa melhor arma e a nossa melhor lição, tá? Isso é pra gente aprender. E quando a gente aprende, a gente vem toda terça-feira aqui, porque chegou o dia e a hora do seu direito. Antes de tocar no assunto, vamos ver com o nosso querido amigo Facebook, Abel Freitas. Facebook, eu ia falar. Boa tarde, galera que está em casa, estamos no ar, Falando Nisso. Eu já estou esperando a sua participação no programa de hoje, no facebook.com/Falando Nisso Band. Já pode mandar as perguntas que vocês têm aí, porque hoje o assunto tá babado. Você também pode participar pelo Ligue Band no 9711-1313, opção 1, seguida da opção 1 novamente, ou pelo telefone 3922-1387. No programa de hoje a gente tem 2 ingressos pra galera curtir o Carnaval do Luso, com promoção aqui do nosso programa, Falando Nisso da Band, e um CD do Luan Santana. E no programa de hoje, galera, vou revelar o passado negro de Solange Moraes e Cláudio Nicolini. Você não vai perder, então mande sua pergunta que hoje vai ser bom. Deixa eu em paz, por favor. Por falar nisso, continua lá aquela promoção do Dia de Princesa do Hair Brasil, né? Quem estiver participando, você que estiver participando a semana inteira com perguntas e compartilhar a foto, pode faturar um dia de princesa no Hair Brasil. Tá lá no nosso Facebook a fotinha, vai ganhar cabelo, pezinho, mãozinha, muita coisa. Aí tem camisa do Luso também? Ontem perguntaram se tinha camiseta, ontem também quem ganhou a camiseta, hoje vai ganhar a camiseta também. Pra curtir legal. O Carnaval do Luso. O Dodô tá empolgado, viu? Que eu tô louco pra descobrir qual que é a fantasia que o Dodô vai usar. Vamos saber. Ele e a Shirley, tudinho. Bafão. Bom, dia do seu direito, a gente tá aqui para um assunto que muitas vezes dá dor de cabeça. Eu não consigo entender essa matemática e talvez eu morra não entendendo essa matemática. Aposentadoria nesse país. Quem tá aqui com a gente é o doutor Rodrigo Sodero, que é advogado. Rodrigo, obrigada, viu? Mais uma vez, pra gente tentar entender algumas coisas aí sobre a aposentadoria. Antes das perguntas, que já está cheia aí no Face, de você que está em casa, Rodrigo, a gente comentou no último programa que talvez tivesse uma modificação no prazo de pagamento do benefício, para a gente receber esse benefício, e na idade para a gente poder se aposentar. Isso está para ser votado ainda ou a presidente Dilma empurrou um pouco mais para frente? Primeiro, obrigado pelo convite, Sol, de novo. A gente teve um empurrãozinho da nossa presidenta um pouquinho mais para frente na famosa reforma da Previdência, que a gente já comenta no programa há alguns anos, né? Uma medida que claramente é antipopular, né? E que a presidenta empurrou um pouquinho mais para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Porque essa medida ela aumentaria o prazo de pagamento da idade. A ideia é a gente aumentar a idade, né? Ou a gente colocar a idade como requisito para se aposentar por tempo de serviço, por tempo de contribuição, que hoje não existe. Né? A expectativa de sobrevida, de vida no Brasil, ela tem aumentado, segundo as pesquisas do IBGE, e com isso já se começa a cogitar aumento de idade para aposentadoria por idade, e a colocação de uma idade mínima para se aposentar por tempo de serviço. Ou seja, a gente não vai conseguir se aposentar. Sol, difícil. A nossa geração não vai conseguir se aposentar. Quer dizer, e esse dinheiro que você está pagando vai para quem? Entendeu? Se aumentarem a idade, vai aposentar com 70 anos, daqui a pouco é 75 anos, e você continua contribuindo, eu acho que está na hora da gente parar e rever isso daí, porque é o seu dinheiro que está indo para algum lugar. A gente não sabe para onde, mas para algum lugar está indo. Daqui a pouquinho a gente vem com uma pergunta aí do Face. Antes eu quero fazer uma pergunta aqui minha. Tem pergunta ao vivo? Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Flávio aqui de Caçapava. Obrigada pela sua participação, Flávio. É que eu queria saber, sabe aquele dinheiro que são retiro dos aposentados?
Até agora meu pai não recebeu nada, até agora. Você sabe que dinheiro é esse, Rodrigo? Não sei, pelo que me parece, talvez o pai dele seja aposentado, tenha voltado a trabalhar, Sim. foi o que me veio à cabeça, e tem que contribuir para a Previdência Social do mesmo modo, né? E isso, infelizmente, não gera uma contrapartida hoje, pelo menos pela lei, ao segurado. Então, o aposentado no Brasil, pasmem, quando ele volta a trabalhar, muito embora ele não receba qualquer benefício significativo da Previdência, ele paga o INSS, né? Judicialmente, a gente discute algumas questões para a gente tentar aproveitar essas contribuições em favor do aposentado, fazendo uma espécie de revisão da aposentadoria dele, fazendo a famosa desaposentação e, às vezes, discutindo se é constitucional ou legal esse empecilho de concessão do benefício ao aposentado. Eu tenho uma opinião muito particular, viu, meu querido? Falta uma palavra chamada respeito com o aposentado nesse país. Respeito. Abel, temos uma pergunta do Face, né? Temos várias perguntas já no facebook.com/falando-nisso-band. Olha, a Juliana Freitas perguntou o seguinte: os estagiários têm direito de contar o tempo de contribuição? Se não, o que eles precisam fazer para poder contar esse tempo? Olha que interessante. Neste caso, o estagiário ele é considerado pela legislação um segurado facultativo da Previdência. Ele não tem a obrigação de pagar o INSS, o contratante não tem a obrigação de pagar o INSS. Por outro lado, ele pode verter essas contribuições de forma espontânea, ele facultativa. Paga autônomo. Ele paga, não é um segurado autônomo, é uma outra modalidade de segurado, mas ele paga como facultativo. A partir dos 16 anos é autorizada qualquer pessoa pagar como facultativo o INSS. Aí faz parte, ela consegue Isso vai incorporar. contar como tempo de contribuição lá na frente. Agora, se isso é vantajoso, aí é uma outra história. A gente está vendo que cada vez mais endurece-se os requisitos para se aposentar. E por que vamos começar a contribuir antes? Não tenho uma opinião ainda sobre isso. Eu particularmente, não é ser pessimista, eu acho que cada dia está muito mais difícil a gente se aposentar nesse país. Esse negócio de benefício para aposentado é tudo filhéria, é tudo mentira, porque não tem condições, perde o poder de compra, a pessoa não consegue receber aquilo que ela pagou, então está cada vez mais difícil. Tem que dar uma pensadinha aí se vale a pena você começar a pagar ou não. Abel, o que a Belita está fazendo na sua vida? Graças a Deus, a Belita voltou, que ela estava de férias. Ela tirou 2 dias aí, porque nós estamos querendo fazer um tratamento assim nela pra gente colocar uma sobrancelha. Entendeu, minha gente? Entendi. Vai ser bafão. Bom, gente, antes da gente contar as fofocas do dia, é claro que é o momento de você ficar muito bem informado com as notícias da redação. A gente tinha comentado isso a semana passada, sobre uma análise na Boate Kiss, lá em Santa Maria. Pois é, com base em um relatório elaborado após essa análise na Boate Kiss, lá em Santa Maria, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul apontou uma sucessão de erros técnicos como a principal causa da morte de 237 pessoas no incêndio. Vamos dar uma olhadinha. Uma sucessão de erros. Este é o resultado da inspeção realizada por engenheiros na Boate Kiss na última sexta-feira. A comissão ligada ao Conselho de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Sul confirmou que a principal causa do incêndio foi o contato do material pirotécnico usado pela banda gurizada fandangueira com a espuma do revestimento acústico. Os engenheiros citaram a falta de treinamento de seguranças e funcionários e criticaram a sinalização precária na hora em que a fumaça tomou conta da boate. As luzes são normalmente programadas para acenderem só quando cai a luz. Mas no caso desse incêndio não caiu a luz, né? Ou seja, ainda se tinha fornecimento de energia elétrica, mas houve o obscurecimento total para as pessoas. Hoje existem diferentes normas municipais, estaduais e federais sobre segurança contra incêndio. Mas a comissão de especialistas que vistoriou a Boate Kiss em Santa Maria defende que o Brasil precisa com urgência de uma lei nacional que possa corrigir as falhas da atual legislação e assim evitar novas tragédias. 93 feridos do incêndio permanecem internados em hospitais de Porto Alegre e Santa Maria, 29 em estado grave. Ontem, um médico gaúcho chegou do Canadá para auxiliar no tratamento dos feridos. Ele é especialista em respiração extracorpórea, uma técnica semelhante à diálise, em que o paciente utiliza um pulmão artificial. Tira o sangue da pessoa
circula nessa máquina de circulação extracorpórea, no pulmão artificial, e aí retorna então para a pessoa, e nesse momento o pulmão que está muito lesado, ele tem tempo para descansar e recuperar mais rápido. Deus queira que todas as vítimas se recuperem. Agora, essa análise do Conselho Regional, tudo bem, foi uma sucessão de erros da boate. E a sucessão de erros da fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Maria, do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, é uma sucessão de responsabilidades que tem que ser apurada. E depois da fuga de 31 detentos do presídio de Bangu no último domingo, uma sindicância foi aberta pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária para investigar as circunstâncias em que os presos conseguiram escapar. Ah, Pedro Mariano, vamos dar uma olhada. Os presos escaparam do Instituto Penal Vicente Piragibe, que fica no complexo penitenciário, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde estão 18 mil detentos. Os fugitivos aguardavam vaga para cumprir pena no regime semiaberto. Eles conseguiram sair da detenção por um túnel que dá acesso ao esgoto. Dos 31 presos que fugiram, apenas 4 foram recapturados. Entre os foragidos está Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, que seria chefe do tráfico nas favelas do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. Claudino dos Santos Coelho, Xuxa, também está entre os fugitivos. Ele foi condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes em 2002. A segurança aqui do lado de fora foi reforçada. 4 fugitivos que foram recapturados dentro da tubulação de esgoto estão sendo ouvidos. A Secretaria de Administração Penitenciária vai interrogar também os 10 funcionários que estavam de plantão. 10 agentes tomando conta de 1.700 presos. A Secretaria de Administração Penitenciária abriu sindicância para apurar as circunstâncias da fuga. Segundo os agentes penitenciários, falta pessoal para controlar os detentos. Infelizmente, essa é a pior unidade prisional de todo o nosso complexo penitenciário do Estado. Nós precisamos de, no mínimo, 50 homens para guarnecer minimamente essa unidade. O governo do Estado formou na última sexta-feira 364 inspetores e espera que os novos agentes já comecem a trabalhar no Carnaval. Não adianta ter só homem, não. Tem que ter cadeia para colocar esse povo todo. Ô, meu pai do céu, Pedro Mariano, Abel Freitas. Esse é o Brasil, meu bem, o país de todos. De todos os presidiários que podem fazer, e dos bandidos que podem fazer o que quiser. Bom, a gente vai pro break, na volta tem as suas perguntas, as suas participações. E claro, meu bem, tem fofoca, que eu vou mexer no arquivo da Band. É na volta, não sai daí.